E aí pessoal, beleza? Hoje nossa aula de física vai ser sobre calorimetria, mais especificamente sobre energia térmica, que é a mesma coisa que calor. Tranquilo? Então vamos nessa. Você pode perceber que o calor é diferente de temperatura. Já foi falado em aulas anteriores. Temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas que compõem um determinado corpo, e calor nada mais é do que uma energia em trânsito que passa do corpo, que está com a maior temperatura, ou seja, com as moléculas mais agitadas, para o corpo que está com a menor temperatura, ou seja, com as moléculas menos agitadas. O calor é uma energia em trânsito, é esse fluxo contínuo entre um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura, em busca, então, depois desse processo, do equilíbrio térmico. O que seria o equilíbrio térmico? Seria nada mais do que o corpo que estava com a maior temperatura e o corpo que está com a menor temperatura atingiu a mesma temperatura, atingiu o equilíbrio térmico, beleza? O corpo que estava com maior temperatura, ele cedeu calor para o corpo que estava com a menor temperatura, que recebeu calor, e depois desse processo, ambos os corpos ficaram com a mesma temperatura, tranquilo? Então, calor é uma energia em trânsito que passa de um corpo que está com a maior temperatura para um corpo que está com a menor temperatura. E no final desse processo, ambos atingem o equilíbrio térmico, tranquilo? Vamos falar sobre unidades de medida de calor, outra coisa muito importante que vai cair no seu concurso. No Sistema Internacional de Medidas, o SI, nós determinamos Joule como unidade de medida de calor. Porém, por razões históricas, nós temos também a caloria, que é representado pela abreviação Cal. A caloria é uma outra unidade de medida de calor, que é usado historicamente. Para a gente fazer uma relação entre elas, entre Joule e caloria, nós podemos analisar essa seguinte proporção. Uma caloria é igual a 4,186 Joule. E 1 quilocaloria nada mais é do que 1000 calorias. Tranquilo? E agora nós vamos falar sobre calor específico e capacidade térmica, que são assuntos dentro de calorimetria que confundem muitos alunos na hora de realização de provas de concurso e de vestibulares. Calor específico. O calor específico, ele nada mais é do que uma característica da substância. O calor específico está atrelado diretamente à substância. Então, diferentes substâncias têm diferentes calores específicos. E outra coisa, o calor específico também está diretamente ligado ao estado de agregação da matéria, né? A matéria no estado sólido, líquido e gasoso também pode variar o seu calor específico. Fizemos aqui uma tabela com diferentes substâncias e os seus calores específicos característicos, né? Latão, por exemplo, nós temos o calor específico de 0,092 caloria por grau Celsius. Nós temos a prata, que tem um calor específico de 0,056 caloria por grau Celsius. E temos o ouro, que tem 0,032 caloria por grau Celsius. Esses são os calores específicos do latão, da prata e do ouro. Quanto menor for o calor específico de uma substância, mais rápido essa substância pode perder ou receber calor. Vamos fazer um comparativo entre o calor específico do alumínio e da água. O calor específico do alumínio ele é menor do que o calor específico da água. Consequentemente, o alumínio tem uma característica de perder e receber calor muito rápido. Se você coloca uma água quente num copo de alumínio, consequentemente, esse copo de alumínio também vai ficar quente. Se você coloca uma água gelada num copo de alumínio, consequentemente, rapidamente, esse copo de alumínio também vai ficar gelado. Então, o alumínio tem um calor específico baixo. Ele tem uma característica muito própria dele de receber e de perder calor. Já a água não, ela demora mais para receber calor e demora mais para perder calor, beleza? Então, só recapitulando, o calor específico de uma substância, ele está diretamente atrelado à substância e é uma característica que essa substância tem de elevar a sua temperatura em um determinado valor de sua massa. Por exemplo, quanto de calor é necessário para o latão elevar a sua temperatura em 1 grau Celsius numa unidade de massa de 1 grama.
ele precisa de 0,092 calorias para elevar a temperatura de uma massa de 1 grama em 1 grau Celsius, beleza? Aqui nós temos a equação da termodinâmica, nós temos a equação que você pode utilizar para achar o calor específico. A quantidade de calor recebido de uma substância é igual à massa dessa substância multiplicado pelo seu calor específico e multiplicado pela sua variação de temperatura, a variação de temperatura que essa substância sofreu. Já na capacidade térmica, a capacidade térmica nada mais é do que o quociente entre a quantidade de calor recebido, representado pela letra Q, e a correspondente variação de temperatura, beleza? Como é que fica? Quantidade de calor representado pelo Czão, lembrando que o calor específico é representado pela letra Czinho, a capacidade térmica de uma substância é igual à quantidade de calor que essa substância recebe, dividido pela variação de temperatura dessa substância. Se você fizer uma relação entre a equação da termodinâmica, do calor sensível, que a gente vai explicar, e a equação da capacidade térmica, você chega nessa equação. Capacidade térmica é igual massa multiplicado pelo calor específico da substância, beleza? E aí, pessoal, vamos falar de tipo de calor. Nós temos dois tipos de calor que nós trabalhamos dentro de calorimetria, dentro do conceito de energia térmica, que vai ser muito importante você saber o conceito, você saber ter esse entendimento para fazer essas questões nas provas de concurso. Então, quais são os dois tipos de calor que nós vamos trabalhar? O calor sensível e o calor latente, beleza? O calor sensível nada mais faz do que proporcionar a variação de temperatura. Tá? Imagina que você pegou uma tesoura e colocou no asfalto 8 da manhã, na rua. Tá? 8 da manhã, no dia normal, a gente vai estar com uma temperatura média de uns 25 graus Celsius, que é a temperatura da CMTP, digamos assim. E o dia foi passando, por volta de meio-dia essa temperatura pode ter atingido, vamos supor que essa temperatura atingiu 40 graus Celsius. Ou seja, uma tesoura, que é o metal, que é uma temperatura de 25 graus Celsius, 8 da manhã, vai estar no estado sólido. E o dia foi passando, meio-dia, ela atingiu uma temperatura de 40 graus. Essa variação de temperatura de 25 para 40 graus, ela não foi suficiente para mudar o estado físico da tesoura. Ela continuou no estado sólido, mas ela recebeu calor. A temperatura dela variou de 25 para 40. Então, que tipo de calor que essa tesoura lá no asfalto recebeu? Calor sensível, que é um calor que proporciona só a variação de temperatura de uma determinada substância. Tranquilo? E a equação, mais uma vez, da termodinâmica fala que quantidade de calor recebida é igual à massa do objeto, do corpo, multiplicado pelo calor específico dessa substância e multiplicado pela variação de temperatura. Tá? Aqui eu coloquei a descrição das grandezas que compõem essa equação. Já no calor latente, é um calor que promove a mudança do estado físico da matéria. Se você pegar um cubo de gelo e colocar em cima da pia, esse gelo no estado sólido, a água no estado sólido, ela estava no congelador congelado, a temperatura abaixo de 0 grau. Quando você coloca esse cubo de gelo em cima da pia, esse cubo de gelo começa a receber calor. E nisso que ele começa a receber calor, ele começa a mudar o estado físico da água, que está sólido, num cubo de gelo, e começa a derreter. Então esse calor que o cubo de gelo está recebendo é um calor latente, que é o calor que promove a mudança do estado físico da matéria, tá? E a equação do calor latente é a quantidade de calor recebida é igual à massa do corpo multiplicado pelo calor latente. Tranquilo? Agora eu preparei um gráfico para você entender melhor a diferença desses dois tipos de calor, calor sensível e calor latente. Nesse gráfico, no eixo vertical, a gente colocou temperatura na unidade, na escala Celsius. E no eixo horizontal, nós colocamos a quantidade de calor, beleza? Então, nós temos, primeiro, a substância água, na escala Celsius, a menos 30 graus Celsius. Essa substância água, no intervalo de menos 30 a 0 graus Celsius, ela está no estado sólido. Ou seja, a água em menos 30 e a água em 0 grau,
ela mudou, variou a temperatura e ela recebeu calor. Para variar a temperatura de menos 30 a zero, houve um recebimento de calor. E que tipo de calor foi recebido? Calor sensível, que é o calor que promove apenas a variação de temperatura de uma substância. Quando chegou a 0 graus Celsius, você percebe que a curva de variação de temperatura, ela estabilizou, ficou constante. A água não varia mais a temperatura fica constante. Porém, ela continua progredindo no eixo horizontal, que é a quantidade de calor recebido. Então, ela continua recebendo calor. Que calor que ela está recebendo agora, em 0 grau? Calor latente, que é o calor que promove a mudança do estado físico de uma substância. Olha como é importante. A 0 graus Celsius, ou seja, à medida que a água começa o seu processo de fusão derreter, virar líquido, a temperatura se mantém constante, porém ela continua recebendo calor. Então, em todas as mudanças de estado físico da matéria, não há variação de temperatura. A temperatura se mantém constante, porém ela continua recebendo calor, a substância continua recebendo calor, e esse calor recebido é o calor latente. Quando a água derrete por completo, ou seja, o gelo vira líquido, tá? Ela continua no gráfico aumentando a sua temperatura, ela volta a aumentar a sua temperatura. Para aumentar a temperatura, para variar a temperatura, precisa de calor. Que tipo de calor? Calor sensível, calor responsável só pela variação de temperatura. Quando a água no estado líquido atinge a temperatura de 100 graus Celsius, ela inicia o processo de ebulição, ou seja, da mudança do estado físico do líquido para o gasoso. A temperatura fica estável e ela continua progredindo na horizontal, continua recebendo calor. E que tipo de calor que ela recebe? Calor latente, porque está mudando a fase de líquido para gasoso. Depois que a água virou totalmente vapor, virou totalmente gás, ela continua variando a sua temperatura e continua recebendo calor, sendo que o calor que ela está recebendo agora é o calor sensível, beleza? Então, nessa fase do gráfico é calor sensível, porque está apenas aumentando, variando a temperatura. Nessa fase do gráfico é calor latente, tá? Porque está mudando o estado físico da matéria. Nessa fase do gráfico é calor sensível, porque está apenas variando a temperatura, não está havendo mudança de estado físico. Nessa fase do gráfico é calor latente, e nessa fase do gráfico é calor sensível. Beleza? Então, recapitulando, o calor latente é o calor responsável pela mudança do estado físico de uma substância. E o calor sensível é o calor responsável pela variação de temperatura de uma substância. Beleza? E fique atento. Na mudança do estado físico de uma substância, não acontece variação de temperatura, beleza? Outro assunto muito importante dentro desse contexto de energia térmica é a dilatação anômala da água, mais conhecido como anomalia da água. A gente pode observar uma característica específica dos corpos que, à medida que eles recebem calor, suas temperaturas consequentemente ficam maiores, eles tendem a dilatar, né, suas dimensões. As dilatações acontecem em dilatação linear, dilatação volumétrica e dilatação superficial. Então, são três dimensões, as dimensões que os corpos dilatam à medida que a temperatura vai aumentando. Coloquei aqui um exemplo de dilatação linear. Eu tenho um corpo que está com uma temperatura menor, que tem um comprimento inicial, e à medida que essa temperatura vai aumentando, ele vai dilatando. Aqui era o comprimento inicial do corpo e aqui é a variação de comprimento dele após a temperatura aumentar. Só que isso não acontece com a substância água. A substância água, ela tem uma dilatação anômala, beleza? Você pode observar que eu fiz um gráfico, coloquei um gráfico onde no eixo horizontal eu tenho a temperatura em graus Celsius e no eixo vertical eu tenho um volume em metros cúbicos. Você pode observar que, à medida que a temperatura vai baixando, a água ela vai reduzindo seu volume, compactando. Porém, a água ela atinge o menor volume a uma temperatura de 4 graus Celsius. Após 4 graus Celsius, à medida que a temperatura continua baixando, a água ela obtém uma característica de
aumentar o volume, se expandir, né? Expandir o volume. Uma característica diferente de todas as outras substâncias que, à medida que a temperatura vai reduzindo, as moléculas vão sendo compactadas e o volume vai diminuindo. Mas por que a água tende a expandir, a aumentar o seu volume à medida que a temperatura abaixa além de 4 graus Celsius? O que acontece? Forma estrutural da substância água proporciona que forme pirâmides e, consequentemente, não consiga ter uma redução de volume ideal. E acaba que acontece a expansão do volume abaixo de 4 graus Celsius. Ou seja, a água ela tem essa característica e essa característica você vai encontrar nos principais vestibulares, nos principais concursos que cai essa matéria, dilatação anômala da água, beleza? E outro assunto muito importante dentro desse contexto, tá, de energia térmica são as brisas, tá? A gente saber diferenciar brisa marítima de brisa terrestre, quando que cada uma dessas ocorre. Então, vamos analisar. A gente falou que o calor específico de uma substância, que é característica da substância, tende a especificar essa substância para ela aquecer ou resfriar muito rápido. Quanto menor for o calor específico, mais rápido essa substância tende a receber calor e a perder calor. Quanto mais alto o calor específico de uma substância, mais demorado essa substância recebe ou cede calor. Tá? Então a gente vai analisar o calor específico da água e o calor específico da terra, para a gente caracterizar as brisas marítimas e as brisas terrestres. Então, a água ela tem um calor específico de 1 caloria por grau Celsius. A terra ela tem um calor específico menor. Lógico que depende do tipo de terra. Se eu especificar a areia ela tem um calor específico de 0,2 caloria grama por grau Celsius. Consequentemente, a terra tem uma característica própria dela, devido ao seu calor específico, de aquecer e de esfriar num tempo menor do que a água. A água ela já leva um tempo maior para aquecer, tá? Ou para resfriar, para receber ou para perder calor. Então, se a gente imaginar que durante o dia a terra ficou recebendo calor, né, junto com a água. A água ficou durante o dia inteiro esquentando e a terra também ficou o dia inteiro esquentando. Mas quando chegou a noite, a terra ela resfriou muito rápido, porque tirou a fonte de calor que é o sol. A terra, por ter um calor específico menor do que o calor específico da água, ela resfriou muito rápido. Porém, a água ainda está quente. Então, durante a noite acontece o quê? Durante a noite acontece a brisa terrestre, tá? Porque a terra esfria, a água ainda está quente. A água quente, né, o ar fica mais rarefeito, o ar sobe. E, consequentemente, como a terra está fria, acontece o deslocamento de ar para substituir, né, para ocupar o espaço do ar quente que estava sobre a superfície da água que subiu. Então, a terra joga um fluxo de ar vindo da terra para o mar, que a gente chama de brisa terrestre. Tá? Já durante o dia, inicia a fonte de calor na Terra, tá? Que é o Sol, e a Terra automaticamente esquenta muito rápido. Só que a água passou a noite inteira perdendo calor. Né? Quando chega de manhã, 7, 8, 9, 10 horas da manhã, a água ainda está muito fria, porém a Terra já aqueceu, porque colocou a fonte de calor, que é o Sol, a Terra tem a característica de aquecer muito rápido. Então, o que acontece? O ar que está sobre a superfície da Terra sobe, porque está quente, tá? E o mar, né, proporciona um fluxo de ar vindo do mar para a Terra. E, consequentemente, a gente chama esse fluxo de ar de brisa marítima. Então, só para a gente recapitular, brisa marítima acontece durante o dia, e a brisa terrestre acontece durante a noite. E por que acontece brisa terrestre e brisa marítima? Pela diferença do calor específico entre a terra e a água. A terra tem um calor específico menor do que a água, então a terra ela aquece e esfria mais rápido do que a água, beleza? E aí, pessoal, separei 2 exercícios para a gente dar continuidade à aula de energia térmica. Um teórico e um prático.
Beleza? Então vamos aqui. Questão 1, questão teórica. A tabela apresenta o calor específico de 3 substâncias de mesma massa. Então aqui nós temos uma tabela com 3 substâncias e as 3 substâncias têm a mesma massa. Então eu tenho o metal, o tipo de metal na primeira coluna e temos o calor específico na segunda coluna. Então vamos aqui. Ferro. O metal ferro tem um calor específico de 0,113 caloria por grama por grau Celsius, né? O metal prata tem um calor específico de 0,056 caloria grama Celsius, beleza? E o metal chumbo, ele tem um calor específico de 0,031 caloria por grama grau Celsius, tranquilo? Colocando-se as 3 substâncias em azeite fervente, qual substância atingirá mais rapidamente a maior temperatura? Então, atente para esse mais rapidamente. Ele quer saber qual é a substância que tem a capacidade de receber calor mais rapidamente, tranquilo? Então, eu falei para vocês que quanto menor for o calor específico de uma substância, mais rápido ele recebe calor e mais rapidamente ele perde esse calor, tranquilo? Então, a gente vai analisar nessa tabela qual é a substância que tem o menor calor específico. Opa, a substância com o menor calor específico é o chumbo, que tem 0,031 caloria grama grau Celsius, tranquilo? Então, a resposta certa aqui será a letra C. O chumbo, por ter o menor calor específico, ele atingirá a maior temperatura no menor intervalo de tempo. Beleza? Vamos para a questão 2. A questão 2 é uma questão prática. Olha aqui. Fornecendo 500 calorias a 200 gramas de uma substância, a temperatura passa de 20 graus Celsius para 30 graus Celsius. O calor específico dessa substância em caloria grama Celsius vale. Então a gente vai analisar. Nós temos 2 tipos de calor. Nós temos o calor sensível e temos o calor latente. Tranquilo? O calor sensível é um calor que proporciona apenas a variação de temperatura de uma substância. Já o calor latente é o calor que promove a variação, né, do estado físico da matéria. Então aqui a gente não tem variação de estado físico da matéria, aqui a gente só tem uma variação de temperatura, que a substância sofreu, que saiu de 20 graus Celsius para 30 graus Celsius. Então a gente vai usar o calor sensível. Ó, isso aqui é um calor sensível. E qual é a equação do calor sensível que eu falei para vocês? Quantidade de calor é igual a massa multiplicado pelo calor específico multiplicado pela variação de temperatura. Tranquilo? Então vamos pegar os dados que a questão me dá. Ele fornece uma quantidade de calor igual a 500 calorias. Tranquilo? E essa quantidade de calor de 500 calorias é fornecida a que massa? A uma massa de 200 gramas de uma substância. E a substância variou sua temperatura, ΔT, de 20 graus Celsius para 30. Então, a variação de alguma coisa sempre é alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então, 30 graus Celsius menos 20 graus Celsius, houve uma variação de temperatura de quanto? De 10 graus Celsius. E a questão quer que você encontre o calor específico da substância. Utilizando a equação, tá, do calor sensível, a gente tem quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Vamos substituir, tá, pelos valores que o enunciado da questão me dá. Quantidade de calor, 500 calorias, igual, qual é a massa? 200 gramas, vezes calor específico, que é o que eu quero encontrar, vezes variação de temperatura, que é de quanto? 10 graus Celsius. Tranquilo? Então a gente vai multiplicar esses caras aqui, ó, esses caras aqui desse lado. Então vai ficar 500 calorias desse lado é igual 200 vezes 10, 2.000 gramas multiplicado por grau Celsius, tá? Grau Celsius multiplicado por calor específico. Grama, grau Celsius vezes o calor específico. Lembrando que esse aqui é de calor específico. Aqui é só unidade de medida, unidade de medida. Então, esse cara passa para esse lado aqui dividindo. Então vai ficar calor específico igual 500 calorias, tá,
dividido por 2.000 grau Celsius. Unidade de medida, unidade de medida. Corta 2 zero aqui, 2 zero aqui. Fica 5 dividido por 20. Calor específico nada mais é do que 5 simplificado, né? 5 dividido por 5 dá 1. 20 dividido por 5 dá 4. 1 dividido por 4, 0,25. E as unidades de medida, calorias, grama por grau Celsius. Então a resposta aqui nada mais é do que 0,25 caloria por grama grau Celsius, beleza?